Onofre Sant'Agostini, um dos mais brilhantes representantes dessa casa, com a responsabilidade aqui de representar o Estado de Santa Catarina. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência e agradecer pela referência. Evidentemente que a bancada catarinense é composta de 16 excepcionais deputados. 15, vou deixar aqui esse modesto servidor do povo em segundo plano. Quero cumprimentar a todos e também cumprimentar os prezados telespectadores do Brasil inteiro. O deputado Paz Landim queria falar antes do que eu, e eu pedi que não. Sabe por quê, deputado Luiz Couto? Com a presença de Vossa Excelência, deputado Edinho, deputado Paz Landim, Isalci e também o presidente, Mauro Bebenito, quero levantar aqui uma situação que é bom Vossas Excelências, que tem bastante experiência, muito mais do que eu, discutir essa matéria que eu reputo de muita importância. O Congresso Nacional aprovou, nessa última quinta-feira, uma proposta que altera o rito da transmissão dos vetos presidenciais. Agora o prazo é de 30 dias para começar a trancar a pauta de votação em plenário. Passa a contar a partir da comunicação dos vetos do Planalto ao Congresso Nacional. Antes, esse prazo só iniciava depois da leitura do veto, em plenário, o que na prática nunca ocorria. A polêmica sobre os vetos presidenciais começou a partir da votação das restrições da presidente Dilma Rousseff ao enroio do petróleo. Os estados produtores do pré-sal alegavam que só poderiam tratar do assunto depois que mais de 1.000 vetos presidenciais que se acumulavam nos anos fosse apreciado. Desde então, o Congresso tentava achar uma alternativa para o impasse. O governo federal se preocupava em votação da parte dos vetos antigos. Alguns deles, como o fim do fator previdenciário, poderiam causar um grande impacto nas contas públicas. Na última quarta-feira, os líderes partidários chegaram a um acordo em engavetar os vetos antigos. Aí é que está o problema, deputado Luiz Couto. A partir de agora, os vetos chegam, comunica-se os vetos, tem 30 dias de prazo para votar. Se não votar nos 30 dias, tranca a pauta. Mas o que é grave, na minha opinião, por isso que eu fiz questão que o deputado Paz Landim escutasse, é os vetos antigos. Então, vetos de suma importância que ainda não foram votados, e se não votados, não podemos fazer cumprir a lei. Nós temos, por exemplo, padre Luiz Couto, o veto do Código Florestal. Foram praticados vários vetos no Código Florestal. Como é que vai funcionar isso? Como é que o Código Florestal vai funcionar se ele não está na sua totalidade em função, porque esta Câmara votou e aprovou várias emendas, dentre as quais uma desse deputado foi aprovada e foi vetada pela Presidente da República. Portanto, eu acho que eles vão ficar na geladeira, vai ficar na geladeira, deputados, mais de 1.700 vetos, entre o Código Florestal, a Lei dos Portos, o fator previdenciário e vários outros vetos de suma importância, como o dispositivo rejeitado, o ato médico e outros vetos. Por isso, nós temos que, na minha opinião, como eu sou novo na casa, é o primeiro mandato, eu não sei o que fazer, deputado. Eu acho injusto os vetos antigos não serem votados. Como eu disse aqui, o veto, por exemplo, de suma importância, que a sociedade brasileira está a reclamar, o fator previdenciário, a emenda 29, a PEC 29, que foi vetada, que era o problema da saúde, e esse agora do Código Florestal, como é que fica se os vetos não forem apreciados? Portanto, eu acho que o Congresso Nacional deu um passo grande em determinando que os vetos, após comunicado, tenham 30 dias de prazo para serem votados, caso contrário, tranca a pauta. Até aí, nota 10. Mas nós temos que ver, como diria aquele artista da televisão, e os para trás, como é que fica?
Daqui para frente está resolvido, mas daqui para trás como é que fica? Nós temos que tomar providência, porque tem vetos de suma importância à sociedade brasileira que vai ficar engavetado e não vai poder se cumprir na totalidade a lei. Por exemplo, o Código Florestal foi votado, uma medida provisória da excelentíssima senhora Presidente da República, mas nesta medida provisória foram apresentadas algumas emendas, e cujas emendas foram aprovadas e Sua Excelência vetou. Portanto, o Código Florestal não está na sua totalidade funcionando. Nós vamos votar o veto. Se mantém o veto da Sua Excelência Presidente da República ou derruba o veto para a lei passar a vigorar. Como a PEC 29. É de suma importância a PEC 29, que foi vetada, parte dela. A PEC não, a lei que regulamenta a 29, que é da saúde, deputado Edinho. Ela foi vetada em parte. E nós precisamos tomar alguma providência, fator previdenciário e tantos outros vetos de suma importância que se encontram nesta. Por isso, eu solicito a Vossa Excelência, vou encerrar assim, solicito a Vossa Excelência, por gentileza, que faça publicar nos anais dessa casa, principalmente na Voz do Brasil, e fazer um apelo aos senhores deputados. Me ajude a orientar. Eu, sinceramente, preciso da orientação de Vossa Excelência, que tem mais experiência do que eu. Como é que vai ficar a história dos vetos para trás? Como é que vai se resolver isso? Ou só votamos daqui para frente e os daqui para trás não? Porque tem leis de suma importância que precisam ser votados, seus vetos, ou mantidos ou derrubados, mas precisa. E Vossas Excelências, que tem muito mais experiência do que esse modesto deputado, eu queria a orientação dos ilustres parlamentares.